às vezes Deus entrega uma palavra, entrega uma promessa de que nós temos que esperar nele. Mas como esperar em Deus sem ser consumido pela ansiedade? Como esperar em Deus e acalmar o nosso coração durante essa espera? E hoje nós vamos falar a respeito disso. No livro de Gênesis, no capítulo 26, 43, fala aqui a respeito da história de Isaac. Isaac, ele tinha 40 anos e não havia se casado ainda. E naquela época era um pouco diferente de hoje, as pessoas se casavam muito cedo. E aí você imagina Isaac com 40 anos ainda não havia se casado. E talvez você está esperando em Deus e possa dizer assim para mim: olha, já tem tanto tempo, eu estou com 40 anos e ainda não encontrei o amor da minha vida, eu estou com 40 anos e ainda não consegui minha casa própria, faz tanto tempo que eu espero pela minha cura, eu espero pelo meu milagre. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas hoje Deus tem uma palavra para você que está esperando em Deus. Eu quero dizer para você que esperar em Deus não é esperar de qualquer jeito. Eu confio e entreguei na mão de Deus. Não. Existe algo que você precisa fazer e existe uma bem-aventurança no fato de você esperar em Deus. E você vai aprender hoje comigo. Boa noite, Vitória, Paz, Beth, Giane, Rosângela, todos vocês que estão me assistindo aí. Participe com a gente, deixe seu comentário, seu testemunho, convide seus amigos também. Então Isaac, ele estava com 40, o filho de Abraão, Isaac, estava com 40 anos e ainda não havia se casado. E a sua mãe, a Sara, já havia morrido. E Abraão estava muito preocupado com o destino, com o futuro do seu filho. Então ele pede para o seu servo, que se chamava Eliezer, para ele ir e procurar uma esposa para Isaac, mas uma esposa que fosse da sua parentela, uma esposa que servisse ao mesmo Deus que ele. Então ele dá essa missão para Eliezer e faz Eliezer prometer que ia encontrar uma esposa para o Isaac. E aí quando Eliezer, ele pensa: meu Deus, como que eu vou encontrar a prometida? Como que eu vou encontrar essa pessoa de Deus para a vida de Isaac? Então ele vai até o local destinado, onde Abraão orientou, e aí ele chega junto a uma fonte, e ele fica em pé junto à fonte, e ele faz uma oração, porque ao cair da tarde as moças vinham para tirar água naquela fonte. Então ele faz uma oração, e ele fala assim: Senhor, que o Senhor me mostre quem é essa moça que precisa se casar com Isaac. E há de ser que essa moça, se for ela vai dar de beber água a mim e aos camelos, aos meus 10 camelos. E aí ele faz essa oração. E antes dele acabar de orar, quem aparece junto à fonte? Uma linda jovem chamada Rebeca. Antes mesmo dele terminar de orar, chega a promessa. Abraão estava esperando em Deus. Isaac estava esperando em Deus. Rebeca estava esperando em Deus. E antes dele terminar de orar, ele encontra Rebeca. Interessante que Eliezer, ele desenha na oração como deveria acontecer. Assim, quando você ora a Deus e você pede para o Senhor: Senhor, eu quero que aconteça dessa forma, eu queria algo assim, porque a preocupação de Abraão era que o seu filho Isaac se casasse com uma moça que o aproximasse de Deus e não que o afastasse de Deus. Em tudo que você for pedir nas suas orações, seja um trabalho, seja uma bênção no seu casamento, o que você pedir para Deus, você tem que priorizar que essa bênção não te afaste do Senhor, mas que te aproxime dela. Alguém que te aproxime do Senhor. E essa era a oração de Abraão. E antes dele terminar de orar, Rebeca está ali junto à fonte. Ou seja, Isaac não esperou ansioso, desesperado. Isaac estava esperando. Eliezer estava esperando em oração junto à fonte. Em pé junto à fonte. É em pé na presença de Deus, é na casa de Deus, é buscando, é orando, é em pé e não prostrado, junto à fonte. E antes dele terminar de orar, ele avista a Rebeca e aí ele fala: Senhor, será que essa moça é tão linda que vai ser a esposa de Isaac? Então, ele pede água a ela e ele dá água para Rebeca e dá água para
os 10 camelos de Eliezer. E quando ela faz isso, Eliezer tem a certeza de que ela era a prometida de Isaac, porque ela estava ali. E que característica é essa tão bonita? Ela deu água para Eliezer e para os seus camelos. Uma moça que não só abençoava Eliezer, mas todos que estavam à sua volta. Uma moça dedicada, esforçada. E isso fala muito, traz muitas respostas ao nosso coração, sabe por quê? Porque às vezes você pensa que você está aí sofrendo, abatido, porque você tem feito coisas que ninguém reconhece. As pessoas não reconhecem o seu valor, não reconhecem tudo que você tem feito. Talvez você tenha dado água para tantos camelos, tantas pessoas você tem ajudado, tantas pessoas você tem sustentado em oração, você tem pago um preço alto pela sua casa, pela sua família, você tem pago um preço alto no seu trabalho e parece que ninguém está vendo você dar água para os camelos, ninguém está vendo o seu esforço, mas entenda, enquanto você está se esforçando e fazendo algo para Deus, Deus está respondendo às suas orações. Através daquela atitude de dar água para Ele e dar água para aqueles animais que não poderiam agradecer. Talvez você tenha feito por pessoas que não têm a capacidade de te agradecer, mas Deus está vendo tudo que você está fazendo. É assim como eu falo das grandes construções. Quem recebe o elogio é o dono da casa. Muitas vezes a gente não sabe o nome de quem as construiu, mas Deus sabe o seu nome. Ele te conhece. E antes dele terminar a sua oração, aquela moça aparece, esforçada, dando água para os camelos. Deus vê as suas renúncias. Deus vê cada lágrima que você derrama. Deus vê o seu esforço. E enquanto você está trabalhando, Deus está preparando o seu milagre. Eu quero dizer para você que Deus ama os desprezados. E quando ela está ali, dando água para os camelos, Eliezer tem a certeza de que aquela moça que vai ser a prometida de Isaac. E quando ele conversa com seus pais e leva Rebeca ao encontro de Isaac, a palavra de Deus diz que ao cair da tarde, Isaac estava orando no campo. Ele estava aguardando, ele estava com o seu coração em oração, assim que você tem que esperar nas promessas de Deus. Se você tem esperado no homem em si mesmo, você vai ficar cansado e frustrado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças em Deus. E diz que ele estava à noite no campo, fazendo a sua oração no cair da tarde. E antes dele terminar de orar, ele avista Rebeca vindo. E a palavra de Deus diz que quando ele vê Rebeca, ele levanta os olhos. E a mesma coisa Rebeca levanta os olhos para olhar para Isaac. Isso significa que o que Deus vai trazer para a sua vida vai te deixar de cabeça erguida. Deus não quer te ver de cabeça baixa, chorando e sofrendo. Quando algo vem de Deus para as nossas vidas, agrega, acrescenta, ergue, soma, nos faz erguer a cabeça. E quando eles se avistam, então ele tem a certeza de que ela era a escolhida de Deus. E ela então tampa o seu rosto com um véu. Por quê? Porque ela ia se guardar para a pessoa que Deus tinha preparado para ela. Assim que a gente espera em Deus, não é tirando o véu, não é apressando as coisas não acontecem no nosso tempo. Assim como sua mãe Sara desejava tanto o nascimento de Isaac, mas ela não soube esperar em Deus. E como demorou muito, o que ela fez? Ela falou, não, eu vou dar o meu jeito. E ela acabou pedindo para Abraão ter filho com a sua escrava, com a sua serva. Teve o resultado esperado? Teve, mas não era o resultado que Deus desejava para ele, para ela. Às vezes na nossa ansiedade, no nosso desespero de fazer as coisas do nosso jeito, fazer com que as coisas se cumpram no nosso tempo, nós atropelamos o tempo de Deus e tomamos decisões erradas. Mais difícil do que você esperar em Deus é você pagar pela escolha
as consequências de uma escolha errada, assim como Sara. Mas mesmo eu quero te dizer que mesmo que você tenha escolhido errado e hoje você tem sofrido por essa escolha, um dia a promessa volta a ela, os anjos aparecem para ela e falam: Sara, você vai conceder. Mesmo já sendo de idade avançada, mesmo sendo estéril, eu tenho frutos para a sua vida e eu voltarei a ti na primavera. Quando eu voltar, você estará com o filho nos braços. E ela deu risada. Não deu risada de alegria, mas deu risada não acreditando que aquilo poderia acontecer. Talvez você mesmo está rindo do seu milagre. Você mesmo não acredita que um dia você e sua casa servirão ao Senhor. Talvez você não acredita na restauração que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero que você saiba que as promessas de Deus, elas estão de pé. Eu vou voltar a ti na primavera, ou seja, para você que vai suportar o outono, onde eu vou tirar coisas da sua vida, onde eu vou arrancar coisas do seu caminho. E no inverno, onde você estará sozinho e aprendendo a depender somente de mim. Então, quando você vencer, eu voltarei a ti na primavera. Você estará pronto, cheio de flores, para viver as promessas que eu tenho na sua vida. Eu quero dizer para você que está assim, talvez como Isaac, orando no campo. Talvez como Rebeca, dando água para camelo, enquanto você espera em Deus, você está na casa dele, você está orando, você está buscando e você não vê respostas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele ama os desprezados. Ele vê aquele que ninguém vê. Ele olha aquele para quem ninguém olha. Você sabia que quando Jesus nasceu, aquela geração, ela esperava pelo Messias, ela esperava pelo Filho de Deus. E você sabe me dizer quem foram as primeiras pessoas que foram avisadas quando Jesus nasceu? Essa revelação tão bonita está em Lucas 2. Quando Jesus nasceu, a palavra do Senhor diz que havia pastores que estavam trabalhando no campo à noite, vigiando o seu campo à noite, vigiando as suas ovelhas. E os pastores naquela época era a pior classe que existia, era a classe dos mais desprezados. Por quê? Porque eles eram considerados sujos, impuros por mexerem com animais, e jamais eles seriam convidados para conhecer um recém-nascido. Os pastores eram marginalizados e eram excluídos pela sociedade. Eles estavam ali no campo, à noite, cuidando do seu rebanho. E às vezes você está aí vivendo uma noite na sua vida, vivendo um momento de noite espiritual, mas você está aí cuidando do seu rebanho. Você está aí cuidando do que Deus te entregou. Você está aí cuidando da sua vida que é preciosa para Deus. Você está aí cuidando do seu casamento, às vezes sem forças. Você está aí cuidando da sua santidade, e você que é jovem, você que é solteiro. Você tem que cuidar daquilo que Deus te entregou, porque é bênção de Deus para a sua vida. Você que está aí se dedicando no seu trabalho, se esforçando, sem ser visto por ninguém, sem ser reconhecido por ninguém, sem ser valorizado por ninguém. Mas você está aí à noite no frio, cuidando daquilo que Deus confiou a você. Deus está olhando para você. Então, quando Jesus nasce, os anjos aparecem para aqueles pastores que estavam à noite no frio, cuidando do seu campo. E os anjos aparecem e eles se assustam. Eu imaginaria que Jesus iria avisar os notáveis, os nobres, os ricos, mas não, ele manda avisar os pastores, humildes homens que estavam ali trabalhando. E o anjo aparece para dizer: o Messias, Jesus está nascendo, Jesus, o Messias tão esperado. Não temam, não se
assustem. E os anjos entregam uma promessa para aqueles pastores. Os anjos dizem assim: olha, vocês vão encontrar um menininho numa manjedoura. Eu vou te dar um sinal. Eu vou dar um sinal para vocês. E sabe, às vezes a gente espera encontrar as promessas de Deus. Imagina, eles estão anunciando o Messias tão esperado. O Messias tão esperado deveria estar num palácio entre reis, entre notáveis, mas não. Ele estava ali numa manjedoura. Sabe o que isso significa? Que às vezes você está procurando no palácio que está na manjedoura. Deus se manifesta nas coisas simples. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E às vezes nós estamos esperando algo tão majestoso e aqueles anjos aparecem dando glória a Deus, rendendo louvores a Deus, dizendo: o Messias nasceu e eu vou dar um sinal. Deus primeiro te entrega uma palavra, mas você não está vendo nada ainda. Só que é a promessa que vai te indicar aonde o milagre está. É a palavra de Deus que vai te mostrar aonde está o milagre que você tanto espera. E parecia que aqueles pastores não eram olhados por ninguém, não eram vistos por ninguém, mas Deus estava olhando para eles. Deus estava olhando para aqueles homens fiéis. Deus estava olhando para eles, assim como Deus está olhando para você. Assim como Deus está olhando para o seu coração. Ele não pode te encontrar embaraçado com uma escolha errada. Ele não pode te encontrar prostrado, mas é em pé junto à fonte. É orando no campo, é não com ansiedade, mas é esperando em Deus. Porque enquanto você espera, Deus transforma o seu coração. Enquanto você espera, Deus estrutura o seu caráter. Enquanto você espera, Deus transforma e prepara o milagre que você espera. Aqueles pastores, aqueles homens simples e humildes que estavam ali cuidando do seu rebanho à noite, só Deus vê os sacrifícios que você tem feito para manter a sua promessa, para manter aquilo que Deus entregou para você. Deus tem visto os seus sacrifícios, Deus tem visto as suas lágrimas. Então, que honra quando Jesus nascer. Deus manda avisar aqueles homens simples, aqueles homens que eram excluídos da sociedade, aqueles homens que eram considerados impuros por cuidar de animais. Eles não poderiam tocar no recém-nascido, mas Deus olha para eles, assim como Deus está olhando para você. E hoje Ele veio te avisar: ei filho, o seu milagre já nasceu. Você que está infiel, você que está firme, o seu milagre já nasceu. Eu vou te dar um sinal, você vai encontrar Ele numa manjedoura. Você vai encontrar Jesus nas coisas simples. Você consegue reconhecer Jesus? Em paninhos velhos, no meio de animais, será que você consegue reconhecer quando Jesus usa alguém para falar com você? Na casa que você mora, em tudo que Ele te deu? Eu fico imaginando aqueles pastores ansiosos pelo milagre, ansiosos pelo sinal de Deus. Talvez você aí se sente tão desprezado e esquecido. Eu quero dizer que Deus está olhando para você. Esse amor que vai te alcançar hoje. Mesmo
descansar. É esse amor que te sustenta, mesmo cansado, mesmo se sentindo fraco, desprezado e desprezível aos olhos dos homens. Deus está olhando para você no pasto. Deus está olhando ali enquanto ninguém está te vendo, ninguém está reconhecendo os seus esforços, mas Deus está reconhecendo cada um deles. Então eles mandam chamar os pastores, e quando os pastores chegam e veem aquele menininho numa manjedoura, eles reconhecem Jesus no meio daqueles animais. Deus entregou uma promessa, que você possa reconhecer Jesus, reconhecer que Deus está olhando para você ali quando ninguém está olhando. Mas eu estou esperando em Deus, eu estou firme cuidando do meu rebanho, eu estou esperando em Deus, dando água para muitos camelos. Espera em Deus, confie em Deus. Quando Jesus nasce, além dele avisar aqueles pastores, os reis magos foram visitar Jesus também. Mas também havia alguém que aguardava ansiosamente pela vinda do Messias. Havia no templo um homem chamado Simeão, que ele pediu para Deus que ele não morresse sem ver o Messias. E havia uma mulher também, chamada Ana, que está lá em Lucas 2,38. Ana era viúva, ela viveu apenas 7 anos com seu marido, se casou muito jovem e ficou viúva. Apenas 7 anos ela usufruiu do seu casamento. E as viúvas naquela época eram esquecidas, eram desprezadas, eram negligenciadas. E a palavra de Deus diz que ela era da tribo de Asser. A tribo de Asser era uma tribo que se afastou dos caminhos de Deus e foi para o reino do norte. A tribo que permaneceu na presença de Deus foi a tribo de Judá, aonde estava o templo. Mas mesmo Ana, vindo de uma tribo que se afastou de Deus, ela tinha sede de estar na casa de Deus e no templo. Então, para que ela pudesse vir para o sul e adorar a Deus no templo, ela precisava abrir mão da sua herança, do seu povo, para poder permanecer na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que ela tinha 84 anos. E ela servia a Deus continuamente em orações, e ela não se afastava do templo, ela não se afastava da casa de Deus. E talvez você está aí se sentindo cansado, desprezado, mas você está firme e contínuo na presença de Deus. Deus não se esquece de você. Nós não podemos esperar no Senhor apenas sentados, apenas prostrados. Nós não podemos esperar no Senhor de qualquer forma. Você precisa esperar em pé, buscando, e cada vez que você ora, a sua ansiedade cai por terra, a sua ansiedade é vencida. E ela estava ali esperando em Deus no templo, naquela época em que havia uma corrupção muito grande, religiosa, naquela época em que a voz profética havia se calado, mas ela estava ali firme, adorando a Deus, ela estava ali firme na casa de Deus, esperando pelo Messias. Então, chega, a palavra de Deus diz que no exato momento em que Jesus seria apresentado no templo, após 40 dias de vida, os pais precisavam levar a criança até a casa de Deus para oferecê-la a Deus, para apresentá-la a Deus. E naquele exato momento em que Jesus ia ser apresentado para Deus, Simeão reconhece Jesus. Aquele menininho, naqueles paninhos, aquela criança humilde, ele reconhece Jesus. Será que você tem reconhecido Jesus no trabalho que Ele te deu, na família que Ele te deu, no pão que te alimenta a cada dia? Será que você consegue reconhecer Jesus? Apenas aqueles pastores foram avisados do nascimento de Jesus, e Ana e Simeão reconheceram
reconheceram Jesus. Não havia nada escrito na testa daquela criança que ele era Jesus. Não havia nenhuma indicação física de que ele era o Messias. A palavra de Deus, Isaías 53, diz que ele não tinha formosura, ele não tinha beleza alguma que pudéssemos desejar Jesus. Mas eles conseguiram reconhecer. Quem está perto de Deus, quem está de pé junto à fonte, quem está orando consegue reconhecer quando aquilo é de Deus para a sua vida e quando não é. Você consegue reconhecer. E muitas vezes ele não vem num pano bonito, ele não vem com uma aparência bonita. Mas quando, naquele exato momento, quando Simeão vê Jesus, ele diz: Senhor, eu já posso morrer, porque o Senhor cumpriu a sua promessa, porque o Senhor é fiel. E Ana, a palavra de Deus diz que ela estava ali naquele exato momento em que Jesus seria apresentado, e mesmo sendo viúva, e mesmo sendo desprezada, mesmo vivendo numa época de corrupção, a dor não parou Ana. As tragédias não pararam Ana. Talvez você possa dizer: eu não vou à casa de Deus, eu não busco por isso, por isso. A sua dor não é motivo para você parar. A sua dor é motivo de testemunho na sua vida. A sua dor é para que outras pessoas sejam abençoadas e aprendam que é possível vencer o tempo de espera. É possível vencer a dor. É possível vencer as lutas e esperar em Deus, esperar com confiança no Senhor. Só que você precisa, querido, estar no exato momento em que o anjo vier entregar. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Eliezer estava orando para que Deus desse uma esposa para Isaac. E ele estava orando em pé, junto à fonte, desenhando na oração o que ele desejava. A sua oração é um desenho do que Deus quer entregar para você. Por isso ele diz: descansa em mim e eu concederei os desejos do seu coração. Ele estava em pé, junto à fonte, esperando. Rebeca estava ali dando água para camelos, trabalhando, se esforçando, e era puxado da água para camelo. Ela não sabia que Eliezer estava com a bênção dela nas mãos, porque era do caráter dela. É quando é do nosso caráter servir sem ficar esperando nada em troca. Deus ronda o nosso coração. Ela não imaginava o que a esperava. Ele estava ali em pé junto à fonte, dando água para os camelos. Os pastores que foram avisados, que honra. Vamos avisar que o Messias, o Salvador da humanidade, vai vir. Quem vai ser avisado? Aqueles pastores. Quem são aqueles homens? Os excluídos, porque é para eles que Jesus veio. É para nós que Jesus veio. Os desprezados, os esquecidos. Por isso a palavra diz que ele usa as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias, as desprezíveis desse mundo, como aqueles pastores. Mas ele falou: eu preciso avisar a minha serva Ana que está chegando a hora dela. E muitas vezes nós estamos orando e não conseguimos reconhecer a visitação de Deus na nossa vida. E a visitação de Deus vem através de um não. A visitação de Deus vem através de pessoas e de portas que muitas vezes nós não temos a gratidão de reconhecer e de ver a mão de Deus. Eu fico imaginando aquela criança sendo levantada. Assim como quando Isaac recebeu Rebeca, a palavra de Deus diz que Rebeca o consolou da morte de sua mãe. Aquilo que vem de Deus traz consolo para nós. Aquilo que vem de Deus soma. Quando ele está ali orando no campo, ele levanta os olhos e vê Rebeca. O que é de Deus vai te levantar e não te derrubar. O que é de Deus vem do alto. O que é de Deus você consegue reconhecer. Porque traz paz. Porque te aproxima do Pai. Eu fico imaginando aquele momento. Vamos apresentar o menino. E
exato momento, Ana estava lá. E eu quero que você pense agora no que você tem esperado. E você imagine agora esse milagre nas tuas mãos. Representa-se então, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vai dar o seu testemunho. E a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Consagramos